Ao longo da história, pesquisas de tratamentos médicos costumam exigir muitos anos de estudo e rigor metodológico. Mas, de vez em quando, nessa trajetória, os cientistas são surpreendidos com descobertas inesperadas. É quando muda o rumo das pesquisas. Em alguns casos, eles até revolucionam a medicina. Eu sou Paula Damidoeta, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e estou aqui para falar das descobertas médicas feitas por acaso. Um tema que ganha nova relevância em meio a tantas pesquisas médicas dedicadas às vacinas contra o novo coronavírus. Algumas dessas descobertas acidentais foram compiladas por Adam Taylor, professor da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, ao site de artigos acadêmicos The Conversation, e publicadas no site da BBC News Brasil. A gente traz mais detalhes aqui. Vamos voltar quase 100 anos no tempo para falar da primeira delas, a penicilina, talvez a descoberta feita sem querer mais famosa da medicina. A substância foi revolucionária, mudando para sempre a forma como a gente trata infecções. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava cultivando a bactéria Staphylococcus em seu laboratório. E ao voltar de férias, notou que em uma das placas, a que tinha o fungo Penicillium notatum, as bactérias simplesmente não haviam crescido. Fleming isolou o fungo, cultivou e descobriu que ele era capaz de criar uma substância mortífera para muitas bactérias comuns que assolam a saúde humana. A penicilina foi usada para tratar uma infecção bacteriana pela primeira vez em 1930 e até hoje é um dos principais agentes antibióticos e o mais usado deles em todo o mundo. A descoberta acidental número 2 da nossa lista também tem a ver com bactérias, com o cultivo desses micro-organismos, para ser mais exata. E devemos isso ao bacteriologista alemão Robert Koch e aos seus colegas lá no século XIX. Antes desse trabalho, os cientistas tinham muita dificuldade em isolar uma bactéria das outras, para estudá-la mais a fundo. Com frequência, as bactérias eram cultivadas dentro de um caldo de nutrientes que sustentava diversas espécies, todas meio misturadas. Segundo um livro sobre descobertas acidentais da ciência, certo dia Koch estava limpando seu laboratório quando se deparou com um pedaço velho de batata cozida, tão velho que estava coberto de bolor. Ele notou algo curioso. Cada pedacinho do bolor tinha uma cor, e cada um deles estava ocupado por um micro-organismo diferente. Koch percebeu que conseguia remover cada pedacinho e cultivar isoladamente cada micro-organismo em laboratório, para então criar uma colônia de cada bactéria. A descoberta abriu caminho para que os cientistas começassem a cultivar separadamente cada bactéria, com a ajuda de substâncias específicas. Dessa forma, ficava muito mais fácil entender qual o efeito de cada bactéria sobre o organismo humano. Ao testar essa técnica com diferentes micro-organismos que coletava, Koch conseguiu isolar, por exemplo, a bactéria que causa o antraz. O antraz é uma doença infecciosa transmitida por animais ou pelo consumo de carne contaminada, e que de tão grave é usada como arma biológica. Só que a técnica da batata não servia para cultivar todos os tipos de bactérias. Aí entraram em cena dois assistentes de Koch, o casal Walter e Fanny Hesse. Eles continuaram as pesquisas e identificaram que o agar, uma substância derivada de algas, era um meio muito melhor para criar colônias de micro-organismos e estudá-las em laboratório. Assim, o agar virou uma substância padrão usada para cultivar bactérias numa placa de Petri. E, para os cientistas, ficou muito mais fácil isolar as bactérias que estavam causando determinadas doenças. A descoberta acidental número 3 é a radiografia, que também foi revolucionária na virada do século XIX para o século XX. O físico alemão Wilhelm Röntgen tomou conhecimento desses novos raios, que chamou de X por sua origem desconhecida, enquanto estudava um tipo de raio chamado de catódico. O cientista notou que os raios-X conseguiam penetrar superfícies de papelão e rapidamente os usou para mostrar que eles também penetravam os tecidos humanos. Comprovou seu experimento com a ajuda de sua mulher, Berta. Fez a radiação atravessar a mão dela e colocou uma chapa fotográfica do outro lado. Quando a chapa foi revelada, tinha nela todos os contornos dos ossos da mão de Berta. Era a primeira radiografia da história. O fato virou notícia e rapidamente se popularizou o uso dos raios-X. Só que ninguém sabia ainda que a exposição prolongada a esses raios era perigosa para a saúde humana. Mais tarde, com o estudo sobre a radioatividade e depois das terríveis experiências com a bomba e acidentes nucleares, aprendeu-se que tudo dependia do grau de exposição. A radiação acima dos limites recomendados pode causar desde náusea, vômitos, diarreia e dor de cabeça até lesões mortais nos nossos órgãos internos e câncer. A radiação tem efeito cumulativo, por isso exames de raio-x costumam ser cercados de cuidados.
Mas, de modo geral, os exames médicos que fazemos hoje nos expõem a uma dose relativamente baixa de radiação. E por fim, vamos à descoberta das causas das úlceras estomacais. Por muito tempo, acreditou-se que as úlceras no estômago eram um problema psicossomático, causado pelo estresse ou pela má alimentação. Hoje a gente sabe que esses fatores podem agravar as úlceras, mas não causá-las. Isso graças ao trabalho de dois médicos pesquisadores, Barry Marshall e J. Robin Warren. Nos anos 1980, eles começaram a suspeitar que as úlceras poderiam ser resultado de uma infecção. Depois da análise em laboratório de amostras de muitos pacientes, aconteceu algo diferente que eles não esperavam. Era o feriado de Páscoa e algumas amostras tinham ficado mais tempo do que o normal sendo cultivadas. Esse tempo extra permitiu que florescesse a bactéria Helicobacter pylori, que seria identificada como a causadora de úlceras e tumores estomacais. Ela tem um crescimento lento e é muito comum. Muitos de nós temos ela sem saber. Mas, em algumas pessoas, ela irrita o estômago e o deixa mais vulnerável ao ácido digestivo. Um ponto curioso é que demorou para a comunidade científica acreditar na relação entre a bactéria e a úlcera estomacal. Para provar sua teoria, Barry Marshall engoliu um cultivo vivo de bactérias, infectou-se a si mesmo com a Helicobacter pylori e se tratou com antibióticos. A descoberta levou Marshall e Warren a vencerem o Prêmio Nobel de Medicina de 2005. E você, qual das descobertas achou mais surpreendente ou mais interessante? Conta pra gente nos comentários e até a próxima!